Você sabe o que é punitivismo? Olá, bem-vindos ao programa Além das Grades. Eu sou Ana Beatriz Sanas e no programa a seguir abordaremos sobre o punitivismo. Olá, eu sou Giovana Vitória, sejam bem-vindos. Punitivismo, basicamente, é como o direito penal é utilizado para aplicar punições a quem cometeu algum delito, independente de gênero, religião, raça, nacionalidade e posição social. O professor André Costa, da Universidade Federal de Ouro Preto, possui um grupo de pesquisa em que debate sobre o punitivismo, abolicionismo penal e justiça restaurativa, entre outros temas. Além disso, é autor do livro Penas e Medidas de Segurança, Fundamentos e Individualização. Ele explica o conceito de punitivismo dentro do direito. O direito penal serve como instrumento de força para a contenção e para a punição daqueles comportamentos que quem manda quer que sejam criminalizados. Agora, a ideia de lei penal também é uma construção pós-revoluções liberais do século XVIII e XIX, porque a ideia de uma supremacia do legislativo, ela também é um produto da modernidade, saca? Não existe um início exato do punitivismo na nossa sociedade. Alguns buscam a origem junto à criação das prisões, e outros em civilizações antigas, mas não muda seu significado. O punitivismo é aplicado pelo poder estatal de punir, porém, não de acordo com o que está previsto nas leis vigentes. Por vezes, ele as transgride e, em alguns casos, fere aos direitos humanos. A violência está inserida na sociedade há séculos e está presente no dia a dia de cada pessoa, já que quando algo não é feito da forma correta, existe sempre uma punição feita sob medida ao crime cometido. Foucault cita Lachaise, membro da Assembleia Constituinte na Revolução Francesa, em seu livro Vigiar e Punir. Abre aspas, acostumado a ver correr sangue, o povo aprende rápido que só se pode vingar com sangue. Fecha aspas. Agora que a violência está mais acessível, por aparecer com mais frequência nas mídias sociais, na TV, na rádio, em podcasts, fica claro que punir se tornou natural, algo esperado por todos. Além disso, a disseminação da violência aumenta o sentimento de insegurança e medo nas pessoas, gerando uma necessidade de se sentir protegido, punindo aqueles que causam esses sentimentos. Quantas vezes você, ao assistir um relato de um crime na televisão, não pensou, cadeia é pouco? Ou até mesmo, apenas a pena de morte é a opção. Hoje, estamos aqui para te mostrar que há outras alternativas de justiça. O que seria interessante para a gente pensar sobre isso é assim, a gente tem um discurso de punição. Ponto. O nosso discurso de punição é estruturalmente vocacionado à prisão. Ponto. Então, o que a gente tem? Um sistema de justiça criminal que só sabe prender. Ponto. É isso. A gente faz as coisas para prender. Então, a punição e o aprisionamento no Brasil são correlatos. Convidamos a jornalista Branca Viana, da Rádio Novelo, apresentadora do podcast Crime e Castigo, que se propõe a discutir sobre justiça restaurativa em 6 episódios, onde especialistas, apenados e acusadores são ouvidos. Foi muito bacana ver no Crime e Castigo que tem muita gente pensando no início, muita gente tentando resolver. Muita gente dentro do judiciário e fora do judiciário, na academia e tal, tem muita gente pensando em soluções alternativas e tentando encontrar uma maneira melhor de resolução de conflito. Isso foi muito bacana, me deu muita esperança. O que é justiça para você? O primeiro significado assim que se abre o Google é o seguinte: justiça é a particularidade do que é justo e correto, como o respeito à igualdade de todos os cidadãos. Será que encarcerar uma pessoa por furto, em um momento de necessidade, da mesma forma que se encarcera uma pessoa que fez um assalto a banco, é justo? O correto? A Branca tentou responder essa questão em seu podcast, trazendo uma medida que já está em vigor no Brasil, mas que ainda é pouco compreendida e utilizada.
A justiça restaurativa, que nada mais é do que buscar um acordo entre o acusado e o acusador para que a pena não seja a punição penal, e sim a reparação da pena em outros danos. Mesmo depois de ter realizado um podcast sobre o assunto, Branca não tem opinião formada sobre o que é a justiça e acreditamos que a maioria também não. Não, de forma alguma, não sei o que seria justiça. Eu acho que depende do caso, depende do que você quer dizer com justiça na tua pergunta, e depende do sistema em que você está, da cultura em que você foi criado, depende do conflito que está sendo posto em questão, depende de muita coisa. Por isso que é difícil, porque o Estado tem obrigação de resolver conflitos, né, entre os cidadãos. É claro, você não pode deixar uma anarquia completa, cada um resolve do jeito que quer, e uma pessoa vai perdoar, a outra vai dar com um taco de beisebol na cabeça, enfim, não pode, né, tem que ter regras. E essas regras têm que valer para todo mundo. Ao mesmo tempo, o ideal é que você possa ver caso a caso, né? Mas como é que você vai ver caso a caso num país do tamanho do Brasil, com tanto conflito quanto tem no Brasil, com tanta diversidade quanto tem no Brasil, né? O modelo de justiça restaurativa é um modelo que está mais sustentado num discurso de abolição do sistema de direito penal que a gente conhece, baseado essencialmente na punição, que desconsidera objetivamente o conflito e pensa exclusivamente na violação da lei e das consequências da violação da lei, por um sistema que intervenha no conflito que gerou aquele ilícito penal, de modo a tentar de alguma forma suplantar, superar, resolver aquele conflito. Como ser justo se usamos a mesma régua para crimes tão diferentes? Como ser justo se não são oferecidas outras opções, outros meios para que as pessoas tenham a possibilidade de evoluir? O meu amigo Maurício Dieter, lá da USP, ele fala um negócio interessante. Ele diz que a gente tem, 150 anos que está usando o mesmo remédio, já percebeu que o remédio não cura e a cada dia mais a gente vai aumentando a dose. Então, a punição, ela tem sido esse remédio, sabe? Que a gente já percebeu que não funciona, mas continua usando, na esperança de que em algum momento ele possa vir a funcionar. Programa elaborado por Ana Beatriz Sanas, Bianca Bichetti, Cassiano Batiste e Giovana Vitória. Produzido com o apoio de João Batista, programa feito para a disciplina de Jornalismo Especializado, lecionada pela professora Sara Feitosa, do curso de Jornalismo da Universidade Federal do Pampa.